Espero que esteja tudo bem com você e com a sua família também. Hoje eu vou falar sobre a minha primeira experiência usando RPG em sala de aula com uma turma de segundo ano do ensino fundamental. Um mestre, que sou eu, sim, tem esse termo hierárquico, pessoal, não se assustem, pedagogos. Mestre guiando o jogo, roleplay, interpretação de papéis e uma aventura, né? Então tá, esses foram os princípios usados, então não usei nenhum sistema específico, tá? E eu dividi essa experiência em 3 etapas principais para tentar deixar isso o mais objetivo possível. Primeira etapa aconteceu em aula de matemática. Contexto: malha quadriculada. A gente até já tinha jogado bastante batalha naval, porque as crianças estavam estudando essa questão das linhas e colunas, deslocamento, posicionamento. Então eu propus uma atividade de criação de um mapa de fase de jogo no caderno quadriculado. Todas as crianças fizeram e eu comecei digitalizando o primeiro mapa que me foi enviado. Ele ficou bem fiel ao mapa criado pela aluna, a escola imprimiu pra gente e ficou bem legal. Segunda etapa. Para jogar nesse mapa, a gente vai usar então o princípio do RPG, que é: nós não vamos jogar como nós mesmos, nós vamos jogar interpretando personagens dentro desse mapa. Então, cada criança ia criar um personagem. Como isso aconteceu? Aulas de português. Contexto: o tema que nós estávamos estudando naquele período era histórias em quadrinho. E todas as histórias em quadrinhos têm os personagens. E a gente começou a discutir que cada personagem tem uma personalidade específica, características físicas, às vezes um jeito de falar. E tudo isso então guiou a nossa produção de texto sobre o personagem. O nome, principais objetivos, principais características, um pouco da história desse personagem, né? Então essa foi a produção de texto inicial dessa criação. E depois teve a segunda etapa, que foi a produção gráfica daquelas informações escritas, né? Então foi aula de artes, na qual os alunos colocaram no papel graficamente aquele personagem que eles tinham escrito durante a aula de português. E foi bem legal, depois eles até passaram esses desenhos do caderno de artes pro Paintbrush, né? Foi muito bom. 2 aspectos muito interessantes que aconteceram nessa etapa. Alguns alunos meio retraídos para a escrita criativa, né? Ou seja, aquela escrita que a gente de repente pede para o aluno propor, escrever um texto sobre algo. Tem alunos que são mais retraídos, né? Tem alunos que têm um pouco mais de dificuldade de pensar e elaborar um texto. Nessa atividade, ninguém ficou retraído. As crianças adoraram e, assim, é algo que elas também já têm feito bastante pelos jogos que elas têm jogado, principalmente com a pandemia, começaram a jogar ainda mais, então é uma coisa que elas curtem fazer e todos os alunos se envolveram muito. Próxima característica é questões bem subjetivas, até associadas ao psicológico, começaram a aparecer. Por que algumas crianças criam personagens mais parecidos com elas mesmas? Por que outras escolhem ser animais? Por que outras escolhem personagens mais violentos, até monstruosos? Tudo isso são questões que guiam a expressividade, né? Questões que estão ali no subjetivo e que se manifestam em propostas como essa. E são questões que precisam ser abordadas na escola. Personagens prontos, mapa pronto. Próxima etapa é o role-playing. É a jogatina. Então, foi a hora de jogar. Como aconteceu a mecânica para jogar esse jogo? A mecânica foi basicamente a seguinte: eu elaborei um banco de questões com questões de todos os assuntos que nós trabalhamos naquele trimestre. Então tinham questões de ciências, matemática, português, enfim. E levando em consideração que o mapa tem alguns obstáculos específicos, então nesse banco de questões também tem alguns desafios que são mais difíceis do que outros, para que justamente nesses momentos de obstáculos as crianças tivessem desafios maiores. E aí o que acontece? Os personagens interpretam e precisam solucionar os problemas para conseguirem avançar no mapa. Então eu vou colocar agora uns trechinhos para ilustrar melhor como que essa mecânica, como essa dinâmica do jogo aconteceu. Dados.
Só que eu trouxe um dado especial que eu acho que vocês não conhecem. É um dado de 20 lados. Olha só. A unicórnio fantasma acabou de entrar na trilha da caverna monstruosa. Toda a turma entrarão nessa caverna se você me responder uma pergunta. Aranha gigante. Aqui nesse preto tinha uma enorme tarântula. Se ficar esse barulho, tinha uma aranha gigantesca lá. Atenção, tinha uma aranha gigantesca lá. E o desafio vai ser gigantesco também. Muito venenosa. Ela queria comer todos vocês. Tá tão gigante, que ela tinha. Verna, Davi, você tá fazendo no caderno quadriculado? 13 olhos de um lado. E do outro tem mais 113 olhos. Quantos olhos essa aranha gigante tem no total? Para o desafio da casa 27, Rafael, quais são as 3 cores principais da paleta RGB? Azul, vermelho e verde, quem concorda com ele? Red, green, blue, vermelho, verde, azul. Parabéns! E o Finks olhou para o chão e viu que tinha outro código no chão. Consegue achar algum outro erro, Matheus? Não rompeu é com M. Porque tá vindo antes do P. Parabéns, Matheus. E antes do P não pode ser N. Então, o intruso intrometido quebrou a fronteira, ultrapassou a fronteira, entendeu? Então, fala pra mim como que você chamou eles pra te ajudar. Ele deu um rugido. Gente, o Dragon do João Lucas deu um rugido que chamou todos os personagens que voavam. Quem aqui atendeu o chamado? Você foi ajudar? Você foi ajudar? Você foi ajudar? Você foi ajudar? Você quis mudar de ideia? Que legal! O personagem do Rafa, ele era mau. Eu posso abrir a passagem pra vocês, mas vai ter que responder uma pergunta. Uma professora malvada, né? Glória detesta criança. Ela gostou daquele pica-pau ou ela não gostou do pica-pau? Ela não gostou do pica-pau, né? Pousa no ombro do Renato Garcia e pergunta: quais as 3 coisas essenciais para o desenvolvimento dos seres vivos, Renato Garcia? Esse jogo tá até virando uma história, né, Bernardo? E ele tem razão. E é por isso que esse tipo de jogo que nós estamos jogando, contando uma história, ele se chama RPG. O RPG significa um jogo de encenação e de contação de história. É Role Playing Game. Um jogo em que você interpreta um personagem e conta uma história, né? Então eu vou jogar o D20 para ver quem vai ser o próximo a jogar o dado. Espero que esse vídeo tenha sido bom. Saibam que eu estou aqui para qualquer dúvida, sugestão, crítica, recomendação, desabafo, enfim. É isso. E até mais, gente. Fiquem bem, sejamos fortes, vamos focar nas coisas boas da vida, né? Para poder lidar com as mais difíceis.